Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Suzy Sandes e quero iniciar esse encontro agradecendo a presença de cada um, né, a participação, agradecendo a presença de cada estudante, de cada colega professor, bem como a participação da nossa convidada de hoje, que é a doutora Diala Barreto, terceira semana de linguagem do SEJUC, a nossa promoção de estudo às fake news. A live de hoje traz o questionamento: como a justiça age diante dos crimes virtuais e a propagação das fake news? E para responder essa e outras perguntas, nós convidamos a doutora Diala Barreto, ela que é bacharel em Direito, como o Jean já antecipou aí, né, pela UESC, lá em 2012, aprovada na OAB em 2011, pós-graduada em Direito do Estado, em 2013, e Direito Processual Civil, aprovada no concurso público para a delegação de serventias extrajudiciais do Estado da Bahia em 2017, e desde 2017 também vem exercendo o cargo de oficial do Registro Civil da comarca de Laje. Doutora Diala, com a sua presença, com a sua disponibilidade em também colaborar, né, nos atender, trazendo um pouco mais de informação sobre essa temática, mais voltada para um âmbito mais jurídico. Esse é um termo, embora o termo fake news seja muito utilizado por todos nós, mas no que tange a questão jurídica, ainda é muito recente. E aí, talvez isso justifique a quantidade de dúvidas, inquietações que a gente ainda tem com relação a isso aí, né? E aí a gente conta com o seu apoio nesse momento hoje para a gente tentar ir amarrando essa semana de linguagem, que foi bem, bem dinâmica, e a gente quer fechar com chave de ouro, e por isso a gente convidou você. Obrigadão mais uma vez pela participação, pela disponibilidade. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Quero dar boa noite, bom dia, boa madrugada para quem for assistir depois. Vai ficar gravado aí, né? E eu quero agradecer o convite. Eu realmente fiquei muito feliz, porque com tantas pessoas gabaritadas para falar do assunto, vocês pensaram em mim. Eu também quero deixar claro que eu não sou pós-graduada em Direito Digital, mas como eterna estudante que sou, eu colhi e trouxe informações para os estudantes do ensino médio. Meu intuito aqui não é exaurir o tema, porque de antemão, quando eu li o tema, eu achei não. Eu acho que eu dou conta, é algo simples, algo corriqueiro, que todo mundo está falando. Mas, com o tempo, né, das minhas pesquisas, eu vi que o tema é extremamente complexo, o tema é extremamente polêmico e ele é extremamente atual e, ao mesmo tempo, ele é praticado há muito tempo. Então, a gente vai ver o porquê disso. E para a gente entender como a justiça age diante dos crimes virtuais, da propagação... Eu acho que eu estou sem... Sim. Está ouvindo? Você está sem imagem, Suzy. Alô? Olá, tá ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim, agora sim. Então, para a gente entender como a justiça age diante dos crimes virtuais e da propagação de fake news, é interessante que a gente aborde um pouco sobre o conceito de fake news. O que é isso, né? Porque às vezes parece algo simples, mas tem pessoas que ouvem e não sabem que termo é esse. E, na verdade, é um estrangeirismo, né? Essa palavra. Cada vez mais a gente vem adotando palavras estrangeiras no nosso vocabulário
e transformando, incluindo ela e fazendo dela nosso dia a dia. Então, fake news é uma palavra de outro idioma, do idioma inglês, né, que significa falsas notícias, falsas informações. E essas falsas notícias, elas estão se aproveitando, né, do poder que a internet tem de alta disseminação e dessa veiculação. Então, hoje a gente coloca algo na internet, você está dentro da sua casa, você fala alguma coisa, tem uma potencialidade de atingir o mundo, porque o mundo tem acesso àquela informação. Então, uma informação colocada na internet, ela pode tanto beneficiar quanto prejudicar demais uma pessoa, né? Então, se elas são criadas para prejudicar alguém, elas têm uma conotação negativa. Mas também, se elas são criadas para beneficiar de qualquer forma, seja uma pessoa, um partido político, um grupo minoritário, elas também têm uma conotação negativa. Então, esse ano, que é ano eleitoral, né, é muito mais preocupante. Porque um eleitor, ele pode receber uma fake news, acreditar naquela informação, né, que muitas vezes pode destruir um candidato, pode interferir diretamente nas eleições, como vem acontecendo. E a gente vai ver os exemplos. Tem algo... Eu estou me fazendo clara? Tem algo... Quem quiser participar, interagir, porque é um diálogo, realmente é um bate-papo. E eu quero construir esse conhecimento, né, através também da opinião de todo mundo. Tá, e adequado, isso aqui é o meu estudo. Então, essa é uma ferramenta muito de desinformação. O que seria algo informar acaba tendo a potencialidade de desinformar a pessoa, criar um caos, criar insegurança, distorcer a realidade, né? É o que muito está acontecendo. Eu não quero dizer que a internet é algo ruim, não. Muito pelo contrário, a gente sabe como a tecnologia, a informática, a internet revolucionou nossas vidas. E é por isso que a gente tem que saber como se comportar nesse ambiente. Então, como ferramenta de desinformação, ela traz inúmeras consequências, né? Pode ocorrer situações de homofobia, de preconceito, xenofobia, criar conteúdos inverídicos, como a gente vê aí com a questão da pandemia, disseminar informações em questões de saúde pública que pode atingir todo mundo. E quantas vezes, né, a gente ouve casos de pessoas, eu já recebi imagens pelo WhatsApp de uma pessoa e aquela mensagem, olha, fulana está sequestrando crianças em tal lugar. E isso é objeto... Pessoas estão morrendo por causa disso. Pessoas estão sendo linchadas, né? Estão sendo agredidas. A conotação que isso tem, a violência que isso gera. Então, isso tudo tem que ser repensado, né, por todo mundo. E aí, em relação... após falar o conceito... Talvez, doutora Diala, só um minutinho. Só para complementar a sua fala, e é um pensamento que a gente já vem discutindo no decorrer da semana, talvez isso seja justamente a justificativa que muitas pessoas utilizam para considerar como algo que é uma brincadeira. Não, eu não fiz com essa intenção,
né? Eu não tenho culpa se alguém acreditou naquela informação, a intenção foi brincar, a intenção foi divertir, e daí talvez gere essa dúvida se a gente tem como considerar a fake news em si como um crime ou não, né? Porque com essas intencionalidades, a gente vai se utilizando, muitas pessoas vão se utilizando disso aí para justificar algo que é feito errôneo, né? Sim. News, mas a gente sabe das consequências dessas que têm um cunho de distorcer a imagem de alguém, ou de alguma forma, mexer com as eleições, como aconteceu lá nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, né? Então, eu acho que justamente a partir disso aí, a gente começa a ter um outro olhar, né? Desde aquela piada, ou aquela brincadeira que foi feita a partir de uma situação verídica, mas que não foi exatamente daquele jeito, até chegar nesse caos que a gente vê, né? Sim, é isso. E, assim, uma mentira, né? Não existe uma mentirinha e uma mentira muito grande. É tudo mentira, né? E aí, mentira existe desde o início da humanidade, desde que o mundo é mundo. Então, o que nós temos hoje é o limite, ver a questão do limite disso, como isso tem que ser, qual o limite da liberdade de expressão dentro da internet. E fora também, mas no contexto virtual. A internet é terra sem lei, é terra de ninguém, então a gente vai ver sobre isso mais para frente, né? E aí, assim, voltando à questão dessas mentiras que vão evoluindo, a gente percebe, eu assisti a um vídeo de Leandro Carnal, e ele dava um exemplo de uma fake news ocorrida lá no século XVI, né, para a gente ver que desde muito tempo antes, né, já existia essa conotação também política e principalmente em relação ao controle, né, do poder, controle da opinião pública. É isso que as pessoas sempre disputam. E aí, nesse exemplo que ele deu, ele fala que teve um conclave para poder escolher o novo Papa, né? E aí, deixa eu ver se eu acho o nome dele. O nome da pessoa, o cardeal, era a escolha do novo Papa. E aí eles contrataram a Pietro Aretino. Esse Pietro Aretino, ele era um artista famoso porque ele fazia muitos versos satíricos que envolvia a questão sexual. E aí ele começou, esse cardeal, que é Júlio de Médici, ele contratou esse artista para poder disseminar informações inverídicas, e eles pegavam, colocavam versos na boca de uma estátua que ficava no centro de Roma, uma estátua muito antiga, que era chamada de Pasquino, se eu não me engano, Pasquino, e essas informações que eram veiculadas ficaram conhecidas como pasquinadas. E daí deriva a expressão de o pasquim, que é um jornal vulgar. O que ele quer dizer com isso? Um jornal vulgar, que veicula informações inverídicas e divulga aí essas fake news. Então, as fake news hoje são as pasquinadas do passado. Mudou o nome, né? Mas a origem tá lá. Eu achei, assim, super interessante a forma que eles faziam essa veiculação. Então, botava lá na boca da estátua, passava, e assim era a internet deles. E já mais na década de 90, nas Olimpíadas de Atlanta, que esse termo fake news ele ficou mais conhecido, ele se tornou mais conhecido,
por causa de um fato, né? Um segurança, ele conseguiu desarticular um atentado à bomba que ocorreu nesse período, e ele acabou salvando centenas de pessoas. Morreram 2 pessoas, mas 111 ficaram feridos, e ele conseguiu salvar. E o cara se tornou um herói. Poucos dias depois, por conta de uma jornalista, as informações começaram a ser distorcidas e a pessoa de herói foi a vilão em alguns dias. E aí, até o FBI descobrir que isso tudo foi mentira, né? A imagem da pessoa, o sossego, a tranquilidade, tudo isso já foi, né? Não se resgata mais. Então, é um pouco do contexto histórico para a gente perceber que isso sempre ocorreu. E que a fake news ela foi evoluindo a partir do momento também que a informática, a internet, o meio virtual veio disponibilizando cada vez mais, vamos dizer, situações. Hoje a gente tem milhares de aplicativos, hoje a gente faz tudo pela internet, a gente trabalha, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente trabalha com a internet, a gente se comunica. Eu, no meu trabalho, envio certidões eletrônicas, tudo a gente consegue fazer praticamente, encaixando ali no meio virtual e se adequando. Isso é um problema muito grande, porque as pessoas têm essa facilidade hoje com o acesso à educação. É muito raro você ver uma pessoa que não tem um celular. Existe, não tô falando nada assim a respeito, mas hoje você vê na zona rural, distante, trabalho com público de toda a faixa etária, de todo o poder aquisitivo, e eu vejo que as pessoas têm celular, sabe? Eles ligam, eles têm Zap. Então, eles estão ali conectados de alguma forma. Que veio também para facilitar muito, né? A vida das pessoas, mas o problema é o uso que é dado para tudo isso, né? Esses apetrechos todos. A gente tem visto aí veiculando nas mídias, se não me falha a memória, uma propaganda da Justiça Eleitoral, justamente apresentando nesses últimos dias aí os vários tipos de fake news, né? Alguns desses vídeos eu até aproveitei para partilhar nos stories e nos grupos, justamente para a gente conhecer mais, porque às vezes a gente associa apenas a uma imagem ou uma mas a gente já tem hoje outros tantos tipos, inclusive que conseguem colocar falas na sua boca, né? Eles conseguem utilizar memória deep alguma coisa, o nome desse tipo de... Deepfake. É o deepfake. É o aprofundamento da fake news. Inclusive, nos meus estudos, eu vi autores falando sobre isso, e realmente é uma fake news mais elaborada, porque eles conseguem meios de prova para poder confirmar as falsidades. Então, eles conseguem emendar a voz da pessoa, eles conseguem criar frases que você não disse. Um fato que ocorreu, né, já no panorama mais atual, foi justamente em relação a isso, que foi das eleições de 2016, que foi o Trump com a Hillary Clinton, né, e que conseguiram bombardear Hillary Clinton, principalmente com as fake news ligadas à questão da pornografia infantil. Lembra desse caso? Uhum. Eu acho que foi o grande boom, né, das fake news, e daí em diante foi que, de certa forma, terminou. Já existia, mas o grande boom acho que foi justamente nessas eleições. Mais recentemente.
ganhar a eleição à custa das fake news. É porque foi bem acirrada essa eleição, e assim, a quantidade de fake news que eu não vou dizer que foi o Trump, se eu estiver falando alguma besteira também alguém pode me dizer, porque é algo de atualidades e tal, então qualquer um pode acrescentar aqui, e pelo que eu li, né, a quantidade de fake news que, eu não vou dizer que foi o Trump, mas a direita disparou na Veiculou. internet, foi muito, muito superior. Eu não lembro os números, mas foi extremamente superior o que ela utilizou na internet. Então, acaba sendo uma concorrência desleal, né, nesse âmbito aí. E aí, justamente, o que hoje está acontecendo é uma situação gravíssima, porque hoje nós temos uma nova criminalidade no âmbito da internet. Temos escritórios sendo organizados, umas organizações mesmo bem fortes para poder... Elaborado, né? Pulam para muito, isso, como né? se fosse uma organização criminosa para bombardear a internet de informações falsas, né? Então, tem esses grandes escritórios profissionais para fazer em larga escala. Já tem também os protestos de aluguel, né? Você contrata várias pessoas, vamos protestar por tal assunto, e aí essas pessoas são pagas e vão protestar, fazer número, convencer pessoas, publicar Ganham para imagens. isso, né? Então, tudo isso a gente pode falar também sobre as coisas mais comuns, né? Memes, vídeos, essas montagens, as fotos satíricas, escandalosas, a potencialidade que uma hashtag tem de convencer, hashtag fica em casa, né? Então, todo mundo acompanhando, todo mundo posta uma foto dessa, hashtag vidas negras importam. Eu não estou aqui também falando mal, eu estou tentando explicar a potencialidade que um veículo de informação, uma frase, ela pode se disseminar, né? Então, é um novo tipo de criminalidade, são novas demandas, são novas situações que está precisando realmente ser regulamentado. E antes de falar realmente falar como o direito brasileiro vem encarando isso, vem tratando sobre o tema, eu queria falar um pouco sobre os documentários que eu assisti para falar aqui, para ver se eu extraía um conteúdo deles para falar aqui na live, que é o documentário Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes. Esses dois documentários, eles falam da questão da internet e da questão dos dados, né? Dos seus dados que você mesmo coloca lá, você faz login, você clica em tudo, e aí você vai deixando rastros. Então, para quem acha também que a internet é terra sem lei, terra de ninguém, está muito enganado, porque tudo que a gente faz é extremamente calculado por eles. Então, se você clica, se você entra num site, se você está sendo, de alguma maneira, direcionado para algum conteúdo. Então, a gente tem a falsa impressão de que na internet a gente escolhe aquele conteúdo que a gente quer. E é só uma falsa impressão. Porque, na verdade, nós tem um efeito bumerangue disso. Eles sabem o horário que você mais utiliza a rede social. E quando eu falo eles, são os algoritmos, né? São os algoritmos. Eles controlam, eles sabem quais são as suas redes, quais são os seus contatos mais frequentes.
o que você compra, né? Os produtos que você pesquisa. Quantas vezes eu falava, não, eu preciso comprar um fogão. E aí, no dia seguinte, aparece lá um anúncio com um fogão. E aí você mágico. pensa, não, tá me ouvindo? Ele tá me ouvindo? Não, eu já tive essa sensação. Você pensou em comprar um produto, já no dia seguinte aparece uma lista. Preços promocionais. Tem alguma coisa estranha. Pois é. Mas é justamente isso. Então, esses documentários, eles mostram como os nossos dados são coletados, né? Como isso é tão frágil. E aí, no Privacidade Hackeada, ele mostra o fato, deixa eu lembrar aqui, que é da empresa Cambridge Analytica. Você já ouviu falar? Eu acabei me distraindo aqui. Se recorda? Eu acabei me distraindo no que você estava falando. Então, repete para mim aí, por favor, doutor. No documentário Privacidade Hackeada, fala muito sobre o fato que ocorreu com a empresa Cambridge Analytica, que foi importantíssima para poder o Trump ganhar as eleições, né? E ele mostra como aquela questão que vazou o Facebook, e aí ele mostra que a empresa, ela simplesmente colhe esses dados e ela faz primeiro que ela captou dados de milhões de pessoas, né? E aí ela cria uma espécie de um perfil psicológico de cada indivíduo. Então, aqueles indivíduos, aqueles grupos que estão indecisos, por exemplo, numa eleição, eles não sabem ainda em quem vão votar, eles simplesmente são induzidos invisivelmente, vamos dizer, matérias que vão aparecer para ele na internet, né? Então eles tem um efeito bumerangue, ele dá ali, deixa seus rastros e os algoritmos te devolvem o que você vai ver na internet. Então a gente tem, eu repito, essa falsa impressão de que a gente escolhe. E isso tem uma capacidade de influenciar, torcer realidades e de manipular, fazer o que eles querem, fazer você enxergar. Eles criam essa nova realidade. Então, esse panorama já eu queria, antes da gente falar realmente dos crimes virtuais, e queria saber se eu estou me fazendo entendida, se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, se não quiser falar, pode colocar, inclusive, no chat, eu vou passando aqui, certo? É muito interessante o que você traz, doutora Diala, justamente porque são informações que a gente vê passar pela TV, e muitas das vezes a gente não estabelece esse link, né, com a ideia de fake news, com a ideia dos crimes virtuais, do quanto nós somos induzidos e quanto nós estamos expostos nas redes sociais, né? O quanto todas as nossas informações ficam ali à disposição do bem e do mal. Então, assim, aquilo ali pode ser utilizado de uma coisa, desde uma forma simples, né, que é te induzir a comprar um produto, ou te apresentar a loja que te oferece melhor preço, desde criar concepções que muitas das vezes até errôneas, né, com relação a uma pessoa, a um partido, a uma situação. Então, é interessante que a gente esteja atento a tudo isso, né, para ter uma ideia da amplitude. Eu acho que quando você faz todos esses exemplos também, eu me lembro de toda uma situação que se criou quando, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu acho que foi justamente quando houve a eleição do Donald Trump, onde havia onde se percebeu que tinha alguém dos Estados Unidos hackeando dados de políticos, de personalidades e utilizando aquilo de alguma forma, né? Lembro como hoje, na época se falava muito da invasão das contas privadas de Dilma e de algumas pessoas que estavam no poder naquele período,
mas o quanto aquilo ali mexeu com o cenário político, porque era alguém de fora que dominava uma determinada técnica, né, e que utilizava aquilo que ele tinha de melhor, ou trabalhar para uma empresa, justamente para conseguir dados muito pessoais, muito específicos de cada um. Então, e aí ficou naquela confusão de se aquilo ali era um crime, se não era, como poderia comprovar aquilo ali. Eu acho que naquele momento, que justamente com aquele período de eleição do Trump, a gente ficou em alerta com relação a essa mudança toda que a gente vem, essa avalanche que a gente vem vivendo, né, de fake news, de invasão de privacidade, literalmente. Que a internet traz os ônus e os bônus, né? Então, a gente ter esse cuidado também, né, daquilo que a gente acessa, daquilo que a gente compartilha, principalmente, né, com a chegada do WhatsApp. A gente tem aí uma outra questão, né, a gente tem aquela mania de passar a informação e o grupo da família, ele é o bambambam, bam, bam, já é isso aí. Então, às vezes, a gente, na pressa, nem averigua se realmente aquela informação é verdadeira ou não, mas a gente compartilha e causa todo um caos, um pânico de discussões em torno de algo que você nem sabe exatamente se é verídico, né? Então, desde situações simples a tudo mais, a gente percebe que há um olhar displicente para uma situação muito séria, né? E talvez muitos nem façam ideia do quanto eles estão sendo vigiados, vistos, e quanto eles estão expostos nessas redes sociais. Então, que esse histórico que você traz aí dá para a gente uma noção muito clara, muito ampla de como, o que é, na verdade, até chegar em fake news se passou por muita coisa. Então, é aquilo que a gente falava lá no início. Quando se fala em fake news, um tema batido. Sim, batido a gente falando na oratória, mas na prática, para compreender a fundo, para entender o porquê, é muito mais complexo. Sim, o assunto a gente acha, mas esse tema, ele, além de complexo, ele é muito polêmico, né? Porque a gente vai começar a ver aqui como é que realmente ele está disciplinado dentro do direito. E isso com a seguinte pergunta: o que são crimes virtuais? Né? Primeiro, a gente pode chamar crime virtual de cybercrime, crime cibernético, crime na internet. Tem várias nomenclaturas, crimes digitais. E, embora eu não seja especialista nessa área, eu vou trazer um panorama geral para poder dar algum embasamento para os alunos, até assim, a respeito de formular uma redação, né? Vem o Enem, quem sabe tem algo envolvido, e aí que eles tenham argumentos para poder dizer como isso é disciplinado, dizer, falar um pouco do contexto histórico, falar do conceito, falar, tirar realmente as impressões deles, né? Colocar isso na prova. Eu acho que é importante você compreender, contextualizando ali e dando os argumentos para poder defender a sua posição. E aí, o que eu posso falar de uma forma simples, né, é que os crimes virtuais é todo aquele que se utiliza das ferramentas, seja de um computador, um tablet, um dispositivo qualquer, né, que pode atingir inúmeros bens jurídicos. Esses crimes, eles podem atingir a honra, eles podem atingir o patrimônio, eles podem atingir a administração pública, o direito eleitoral, enfim, todo crime. Eu vi algumas pessoas nas minhas pesquisas, tinha um delegado federal falando: todo crime hoje pode ser praticado
na internet. Então, há os crimes mais comuns, que já são aqueles tradicionais que estão no Código Penal há muito tempo, né, como uma fraude, um estelionato, uma calúnia, uma difamação, uma injúria racial. Há diversos tipos de crime que podem ser cometidos na esfera virtual. E eles não vão deixar de ser crime só porque estão sendo feitos na internet, né? O que eu posso, se você me perguntar, existe algum artigo de lei hoje que diga o que é fake news, que dê a pena? Aí eu te digo que não há ainda esse crime, né? A gente não tem ainda na legislação. A legislação brasileira ainda está muito atrasada em relação a isso, mas já vem dando alguns passos com a criação de algumas leis que também são polêmicas e alguns consideram inefetivas. Mas hoje não existe ainda esse tipo penal, esse crime. Fake news é o quê? Está em qual artigo? Não existe ainda. Porém, eu não estou dizendo que quem pratica algum ato considerado crime na internet não possa ser penalizado. O direito penal é o direito penal do fato. Se você desempenha uma conduta que é considerada pelo Código Penal, aquela conduta ela se amolda ao artigo de lei, vamos dizer assim, ao tipo penal, né? É igual aquele brinquedinho de criança que a estrelinha encaixa na estrelinha, o quadradinho encaixa no quadradinho. Esse brinquedinho aí é como se fosse direito penal. Por quê? Você também só pode não é acusar, condenar uma pessoa em determinado crime se todos os requisitos que tem no artigo estiverem ali presentes. Então, se faltar um elementozinho, na dúvida, a pessoa vai ser absolvida. Né? É um princípio básico, em dúvida pro réu. A dúvida absolve, não vai condenar ninguém. Mas tem que se ter essa visão de que você vai analisar a conduta da pessoa. Se você pratica uma calúnia, né, o que é calúnia? É você imputar um crime a uma pessoa sabendo que é falso. Olha, a professora Suzy chegou e cometeu furto. Tipo, inventa que você cometeu e chega e fala assim, né? Sabendo que é falso, porque tem esse detalhe. Se você não sabe que é falso, aí pode já não enquadrar como calúnia. Então, tudo vai depender do caso concreto. Vai analisar o que aconteceu, qual foi a intenção, a pessoa teve o dolo, a vontade de praticar determinado. Então, foi por culpa, não teve dolo, ela fez de forma cambelhada. Ela fez de uma forma que ela não se preocupou muito e fez por inexperiência, por algum motivo. E aí, aquela conduta, aquele crime, ele admite a culpa. Se não admitir, a pessoa não vai ser penalizada. Mas se admitir, ela vai incorrer naquele crime. Então, tudo vai depender da conduta da pessoa, das circunstâncias, da intenção. Então, assim, o que eu posso dizer é que não existe ainda essa tipificação. Fake news em Natal. O que é fake news? Ainda não tem. Mas nada impede que você desempenhe um ato que já é considerado crime. O Código Eleitoral traz crimes
né? Pode ser uma calúnia eleitoral no âmbito das eleições, com a finalidade de prejudicar alguém ali no âmbito das eleições. Então, tudo isso já tem ali. Inclusive, alguns doutrinadores, eles discordam de ter que criar lei de fake news, porque eles já acham que já tem, o Código Penal ele pode abranger, já existem outras legislações que têm outras previsões de outros crimes que pode abranger, né, essas condutas. Então, muitos criticam também a questão de elaborar leis e leis e leis e acabar sendo mais uma lei simbólica, inefetiva, sem eficácia nenhuma, está apenas ali, mas ninguém cumpre. E aí vai causando cada vez mais o descrédito da população. Então, Eu acho que, de certa forma, isso já responde a quiser pergunta que eu tinha aqui, que era justamente se a gente podia afirmar que compartilhar fake news é crime ou se isso ia depender da intencionalidade. Então, de certa forma, já responde um pouco disso, né? É meio clichê a gente ver lá, compartilhar fake news é crime. Na realidade, não existe um código penal, ou não existe nada jurídico que diga é crime, mas a depender da intencionalidade, isso pode ser julgado e punido, né? Porque isso pode ser, tem uma diversidade de crimes que você pode incorrer nesse ato, entendeu? Vai analisar a sua conduta. Se você compartilha sabendo que aquilo é crime, então, se foi uma calúnia, você também vai responder. Então, compartilhar é crime, mas aí vai analisar todo o contexto. Eu não posso dizer, toda vez que fizer isso, vai ser assim. Porque o direito penal é o direito penal do fato. Né? E mais alguma pergunta? Já aproveitando o gancho aí, eu também recebi uma outra pergunta aqui antes de começar a live. Se já existe alguma forma de averiguar e punir aqueles que cometem crimes virtuais. Eu acho que você também já deu uma dica aí, mas eu deixo para você. Olha, eu não estou tão, vamos dizer assim, eu não tenho conhecimento muito da parte técnica de como ocorre. Mas eu vi nas minhas pesquisas, inclusive por um delegado federal, que há inúmeros meios. Inclusive, ele falou dessa maneira. Há uma diversidade, há várias técnicas. Embora o Brasil não invista muito nessa área, ainda seja uma área esquecida. Mas que existe. Poxa, rastros na internet e não fique achando que é difícil achar, porque tudo ali deixa provas. Né? Os sites que você vê, os cliques que você dá, as mensagens que você manda, aquilo ali não some. Aquilo ali fica armazenado em algum lugar. Então, o que hoje a gente tem a gente tem a lei do Marco Civil da Internet, que foi algo inovador, porque ele traz responsabilidades para os provedores de internet, de uma certa forma. E aí temos também outras legislações. Além do Código Penal, né, a pessoa pode praticar um ato que seja considerado um ilícito civil, que é isso. Você vai ser condenado a pagar uma indenização à pessoa, um valor ali para poder reparar um dano material, um dano moral. Então, tudo isso, né, o Código Penal, o Código Civil, também tem a lei Carolina Dickmann, com aquelas fotos que vazaram, né, da atriz. Ela levou o notebook para consertar, algo assim, e a pessoa pediu um valor para poder devolver para ela, e ela foi e denunciou. A importância de denunciar, né, doutora? Justamente a partir desse fato, criou-se a lei chamada Lei Carolina Dickmann, né, que é a Lei 12.737 de 2012, que também é criticada, traz penas pequenas, vamos dizer assim, inferiores,
às vezes, para a potencialidade que isso tem, né? Traz uma pena baixa, às vezes a pessoa fica impune, poucos crimes positivo é o principal, mas ela deixa interpretações e às vezes a pessoa deixa de ser punida porque não se encaixa completamente naquele artigo ali. Perfeito. Acho que é isso aí. A gente tem que ficar em alerta mesmo, né? Saber que não é algo, não, que a internet não é terra de ninguém, né? Mesmo tendo acesso a tantas informações nossas, a gente tem como estar recorrendo a algumas coisas, sim, né? Dentro dentro do sistema, a gente de alguma forma se sente mais tranquilo em saber que existe como averiguar e a partir disso aí punir, mas acho que fica com as dicas aí, né, de ficar atento àquilo que a gente posta, àquilo que a gente compartilha, àquilo que a gente expõe sobre a nossa vida, né, bem como também denunciar caso se faça necessário, né, caso alguém se utilize das suas informações, dos seus dados de forma imprópria, buscar alguma forma de ser amparado pela lei também, né, para as pessoas não ficarem com aquela falsa ideia de que não dá em nada, né, nada vai acontecer, porque se propaga também essa política de que não dá em nada. Então, que a gente fique alerta também para saber aquilo que temos direito, né? Sim. Jean, Cristina, tô te Tá ouvindo ouvindo? agora. Ah, sim, eu não ouvi o finalzinho. Eu falava da importância da gente ficar alerta com relação a tanto aquilo que a gente expõe, né, de dados pessoais, daquilo que a gente compartilha, mas também de saber que existem punições para aquilo que é tido como não vai dar em nada, né? Saber que alguém que te chantageia porque tem algum dado seu, alguma imagem privada sua, de alguma forma também pode ser julgado, né? Pode ser punido por aquilo ali. Então é importante que todos nós, mas a gente está direcionando para os nossos alunos, eles fiquem atentos a isso. Tanto a questão da exposição, né, tem, quanto também a buscar os seus direitos. Sim. Não seja violado. Isso. E o descrédito no judiciário, não penalização, que não existe o crime, né? São coisas diferentes. Talvez até um tema que possa ser debatido depois. Para uma próxima live. Para uma próxima live, né? Essas semanas de linguagem estão bombando. Eu queria trazer também, assim, informática da internet, né? Que novas demandas estão surgindo. A gente está mais em casa com essa pandemia e cada vez mais surge mecanismos de utilizar a internet. Você faz tudo pela internet, até academia você está fazendo pela internet agora. Né? Tem tanta coisa, estuda, faz graduação, tudo. E com isso também avançou a criminalidade, né? Hoje a gente tem novos crimes que precisam realmente ser analisados para poder deixar isso bem, vamos dizer assim, analisado com penas, determinando o que é cada coisa no âmbito virtual. Porque no âmbito virtual a gente é frágil, né? Quem detém esse controle dos nossos dados, a gente fica, de uma certa forma, extremamente vulnerável, porque a gente não tem o que fazer, precisa utilizar esse aplicativo Meet para transmitir. Então, você tem que fazer o seu login lá, colocar seu e-mail, colocar sua informação. Você é obrigado a fazer isso, porque a vida moderna te induz a utilizar essas ferramentas. E aí, cada vez mais, vão surgindo novas demandas. E aí a gente vê crimes surgindo por conta disso, novos crimes, cyberbullying,
né? Milícias digitais, são novas condutas nesse âmbito que o Código Penal, que é lá de 1940, se eu não me engano, ele não ia prever isso. Então, o nosso direito penal é lento. E, às vezes, tem que ser lento mesmo, porque também, né, o Estado querer penalizar tudo e qualquer conduta, então ele vai desenvolvendo à medida que as coisas vão acontecendo. Mas uma lei dessa exige muito debate. Existe as pessoas com o novo projeto de lei existe o projeto de lei sobre as fake news que está prestes a ser votado pela Câmara de Deputados. Já passou pelo Senado e está aí na Câmara. Só que ele é extremamente polêmico. Tem gente dizendo que vai delimitar a liberdade de expressão, e que é um princípio, um direito fundamental que foi conquistado, né, a muito custo mesmo. E aí tem as vertentes, tem as posições contrárias. Então, a gente também não pode achar que a lei ela vai trazer o resultado, né? Às vezes, ela é uma lei simbólica, não sai do papel, é inefetiva. Então, isso tudo é muito polêmico e complexo, essa tramitação, o conhecimento sobre esses termos técnicos na internet. Tudo isso vai levar tempo, vai ser mais lento. E a internet, a tecnologia, ela é muito rápida, ela é volátil, acontece uma fake news hoje que abala o mundo todo, daqui a uma semana o povo já está esquecendo, né? Se você deixa de fomentar isso, então já vem outros, é tudo muito rápido e volátil. Então tem essa questão da necessidade de tipificar as novas condutas, mas ao mesmo tempo ter esse olhar de que às vezes uma lei ela não vai trazer as respostas que a gente quer imediata, né? Não é só isso. Então, a gente também tem que ter a postura, a nossa conduta. Se cada um transformar, pensar na sua própria conduta, eu acho que seria mais fácil, né? Se educar. Você não sabe o que é aquilo, então não compartilhe e não curta, se você não sabe o que é aquilo. Então, assim, quantas vezes a gente recebe as coisas e o dedo treme, assim. Logo no início, que eu lembro do WhatsApp, chegavam vários textos e parecia que era legal sair compartilhando para todo mundo, mandava para todo mundo. Hoje isso já é um problema. Naquela época, aquilo ali era tipo a moda. Hoje isso traz problemas e que esses problemas eles vão sendo... a gente vai sentir mais para frente, né? A questão de você eleger uma pessoa porque foi bombardeado de informação, lá na frente vai refletir na vida dos seus filhos, né? Então, eu acho que a consciência que a gente tem que ter do que a gente faz, se informar, se educar na internet. Então, a família mesmo é o lugar que a gente tem que começar a praticar, né? Dizer para olha, fulano, não mande. Você sabe do que se trata? Teve vacina tal. Você checou essa informação? Você foi na fonte? Isso que é importante, né? E se a gente começa a fazer isso dentro de casa, a gente vai ter ferramentas de não ser assim. Criar o hábito de investigar, né, doutora? Investigar aquela informação. E é justamente o que acontece, né? A gente, durante a semana, a gente trouxe ali algumas formas de desvendar esse mistério, né? De identificar essa informação, se era verídica ou não. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes
a pressa em compartilhar é muito maior do que a consciência de voltar e investigar antes de compartilhar, né? Ver se realmente aquela informação procede, né? Mas muitas pessoas não têm noção das consequências daquilo ali, né? Como você bem disse no início da sua fala, muitas pessoas já foram violentadas por conta disso aí, já foram linchadas, né? Porque alguém compartilhou uma informação inverídica e chegou a esse nível. Então, tinha esse cuidado também de dentro do seio da família averiguar a informação e aquela tia, aquele primo, aquela pessoa que te passou uma informação que você sabe que pode ser um fake news, não deixar passar para lá. Confere aí para ver se essa informação procede antes da gente compartilhar, porque muitas delas ainda estão no final. Compartilhe essa notícia, né? Então, o risco de tudo isso. Ainda tem um apelo. Ainda tem o apelo, né? E aí a sensação que a gente tem é que aquela pessoa, a sensação não, a realidade, está lucrando em criar aquela fake news e ainda te pedir para compartilhar. Quanto mais compartilhamentos, né? Mais pessoas vão ler aquilo ali, de alguma forma há um lucro, né? Se não financeiro, mas de outras maneiras, né? É até de views, né? Hoje não aparece mais. Foi maravilhoso não aparecer mais aquelas curtidas. Quantas curtidas teve aquela foto? Acho que é dentro de casa mesmo. É a nossa conduta moral, né? Começando ali da filha e com o outro, você vai construindo ali um ambiente mais seguro para você não se deixar levar pelo que é o poder, né? As pessoas que têm o controle econômico e político, o que eles querem fazer. Eles querem sempre controlar a tua opinião, controlar o teu voto. Então, eu acho que essa visão aí é importante para a gente começar se você não quer checar a informação, checar a veracidade, então não compartilha, né? Não dissemina aquilo. Deixa morrer ali e acabou. Então, é isso. Eu vi também ontem no site do TSE que eles fizeram as parcerias com o Facebook Brasil, o Instagram e o WhatsApp. Né? Eles vão criar ferramentas, que eu não sei ainda como vai ser, para você verificar ali, acho que é no próprio WhatsApp, se aquilo que está veiculando na plataforma ali é verdade. Procede. Né? Como forma de amenizar esses danos nas eleições desse ano. Então, eu achei bem interessante essa ganho, né? parceria. Agora, as pessoas não adianta nada, né? Ter a ferramenta e a pessoa e não usar. Não ter a consciência. A consciência de que aquilo é para usar. E ainda completando, eu acho que o grande dilema é justamente esse. Muitas pessoas compartilham essas informações, depois descobrem que é inverídica, sequer voltam para dizer, olha, não era verdade aquilo ali. Eu descobri que era só uma fake news. Até chegar a esse ponto, já tira de pólvora, né? Já ganhou mundo aquela informação. Já está no Japão. Né? É bem mais complexo, né? Pois é. Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, porque a gente entrou pelo Zoom para poder mandar para o canal do YouTube, mas se alguém, Jean, Cristina, tiver conseguindo verificar se tem algum questionamento, alguma coisa, alguém colocou alguma coisa, pode passar aí para a gente. Jean, você me ouve? Não sei se... Ok. Por enquanto, sem perguntas. Esse é um bom sinal.
Isso é um sinal de que conseguiu contemplar todas as dúvidas. Eu acho que a grande inquietação era justamente nessas questões que a gente trouxe aí, lá no início, né? A questão se a gente pode realmente afirmar que compartilhar fake news é crime, ou depende da intencionalidade, que você muito bem explanou sobre isso, e também se já existia alguma forma de assegurar, de averiguar e punir nesses casos, que também ficou bem claro para a gente. Se imagina... Falar sobre isso, em algumas cidades, né, existem delegacias que são direcionadas para investigar esses crimes virtuais. Infelizmente, na Bahia eu não sei como isso funciona, não é algo, a gente que mora no interior, não é algo, né, de acesso Não faz tão parte da nossa fácil, realidade. não faz parte da nossa realidade, mas existem sim essas delegacias em alguns lugares, e caso não exista, você pode recorrer às delegacias, vamos dizer, comuns, e pode também, né, quando você tiver um fato ali na internet, você pode colher as provas que você tem, fazer os prints, guardar aquele material, fazer print da tela toda. Aquilo ali você também pode levar ao tabelionato de notas, ao cartório, e fazer uma ata notarial, né, perante o tabelião, para poder... nessa ata, ele vai dizer tudo o que ele está vendo ali, e aquilo vai servir de prova para poder instruir um futuro processo. Bom saber. Essa notícia é muito importante. Eu acho que a gente precisa, isso sim a gente precisa compartilhar, né, divulgar, porque muitas pessoas acabam deixando as situações que estão acontecendo, os crimes virtuais também, as fake news vão sendo compartilhadas, e muitas pessoas acham que vai ficar por isso mesmo. Então, essa possibilidade de alguma forma tentar registrar, tentar guardar alguma forma de registro de que aquilo realmente aconteceu e procurar um tabelionato, eu acho que deve ser compartilhada assim essa informação, para que a gente crie uma consciência. Quando a gente não tem algo mais concreto, mais direcionado para isso, no interior principalmente, a gente estivesse utilizando desses meios para nos assegurar um mínimo de segurança e de dignidade, né, para conseguir conviver melhor, porque também se a gente entrar na paranoia, isso, né, esse criminoso invisível. Não tem o que fazer, né? Tem gente que acha que não tem o que fazer. Apareceu aqui agora, eu vou fazer. Isso aí, né? Como é que eu vou provar? Quem vai acreditar em mim? Então, você pode colher, fazer os prints da tela toda, de preferência, porque mostra o endereço eletrônico ali da página, mostra o horário, mostra, né? E aí fazer essa ata notarial, que geralmente todo lugar tem um cartório de notas, e aí fica mais fácil. Prontinho, eu acho que é isso aí. Eu te agradeço mais uma vez, doutora Diala Barreto, pela colaboração, pelas informações trazidas de forma tão interessantes, né? Eu acho que a gente, nem nos melhores sonhos, conseguiu imaginar né? De certa forma, vai ajudar muito os nossos alunos, aqueles que estão se preparando para o Enem, aqueles que estão trabalhando mais essa questão de atualidades. A proposta da Semana de Linguagem, a proposta primordial foi desenvolver essa criticidade, né, esse olhar mais amplo para as situações, e eu acho que com as temáticas que a gente vem trazendo, com as discussões e com as lives, essa de hoje veio assim para fechar com chave de ouro. A gente agradece mais uma vez, eu em nome da escola, do grupo de linguagem, dos demais professores também. Essa live vai ficar gravada, se não me falha a memória, no canal do YouTube, e aí, quem tiver interesse, depois pode rever e tirar suas dúvidas, e só reafirmando, a gente pensou em alguém da região, de Laje, também para mostrar para os nossos alunos que é possível, né, que às vezes eles acham que estão cá no interior, que não vão conseguir alcançar um lugar ao sol, e a gente tem como exemplo você, que de certa forma veio da Laje e conseguiu alcançar o espaço que tem hoje.
Parabéns. A gente já apresentou isso no seu currículo e a gente fica feliz em poder contar com alguém aqui na região com essa gama de informações e de dedicação na sua profissão. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, eu que quero agradecer, né, por esse convite. Realmente foi um tema que me instigou, porque eu não sabia muito sobre ele, e eu sou curiosa também, então me fez estudar e talvez, quem sabe, fazer até uma pós-graduação no direito digital, porque é algo muito novo e muito rico, né? E eu queria deixar também um questionamento para os alunos, né? Depois de tudo isso que eles ouviram, eu coloquei assim: podemos afirmar que hoje estamos sofrendo uma pandemia digital, né? Boa pergunta. De fake news, com tanta disseminação, com a abertura aí para a prática de inúmeros crimes, coisas Sim. novas que o direito ainda não está acompanhando tanto. E o pior, né? Nós não temos ainda, assim, nós não temos ainda A cura para isso. uma resolução, algo concreto. Então, eu acho que é algo assim para ficar pensando e se questionar. Ótimo, perfeito. Então, é isso. Então, acho que a gente consegue encerrar por aqui. Gratidão, Ok. obrigada por participaram, já.